Entender o que é homocentrismo. Vamos lá, vou ensinar algumas palavrinhas difíceis, algumas coisas difíceis que eles vão precisar aprender. Homocentrismo. O que é homocentrismo? Deixa o homem no centro. Mais alguém? E aí, eu vou fazer vocês pensar. As minhas aulas eu vou fazer vocês pensar muito. Homocentrismo, o que você acha? Não? Ok. Tem problema de saber. Alguém sabe mais de alguém que quer falar aí? Homocentrismo. E aí, tocador? Homocentrismo é como o homem falou. Quando o homem se torna o centro da... No caso do louvor, se torna o centro do louvor. Está falando mais sobre o homem do que sobre Cristo, que seria Cristo centro. Legal. Muito bem. Ó, aprendemos um ponto então. Louvor homocentrismo. Certo? Homocentrismo. Certo? Nós vamos colocar como homocêntrico. Então, o que é o louvor homocêntrico? Oi? Quando o homem está no centro. E quando o louvor é para quem? Para o homem. Certo? Então, vamos pensar no louvor homocêntrico. E aí? Um louvor. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória. Olha para mim. Ó, é tudo voltado para mim. Então toda adoração que, quando vocês estiverem, quando vocês forem numa igreja, não julga, gente. Eu quero ensinar vocês. Quando nós entramos numa adoração, as músicas não tem que ser tocadas e entoadas para você. Você não tem que, Senhor, para mim, nananã, para mim, não é nada para nós, irmãos. Não tem nada para nós na adoração, não tem nada para nós. O que é na adoração que precisamos entender e aprender, que nós devemos viver, é uma adoração cristocêntrica. Agora, o que é uma adoração cristocêntrica? Focada em Deus. Oi? Focado nele, Deus é o centro, acabou. Então, quando Deus é o centro, santo é o Senhor, e muitas palavras que é entoada para o Senhor. Então, qual é a diferença do homocentrismo e cristocêntrico? Que o homem está no centro no parlamento, e o outro Deus está no centro. Tá. Aprendeu aí, Paulo? Então, a diferença de uma adoração homocêntrica de uma adoração cristocêntrica. Vocês aprenderam já nessa parte o que é uma adoração cristocêntrica, uma adoração homocêntrica, ok? Então vamos lá. Mais um ponto aqui agora. Nós vamos abrir nosso livro lá em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Todo mundo achou? 1 Reis 18. Bem, gente, quando nós vamos ler a palavra, quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos nos deparar com dois tipos de pessoas. Porque nós vamos nos encontrar com Deus e
Alguém mais aqui nunca ouviu falar sobre Elias, profeta Elias? Nunca ouviu falar do profeta Elias? Sério? Profeta Elias. Então nós vamos aprender um pouco da história desse profeta, chamado Elias. Todo mundo aqui sabe qual era o papel de um profeta? Sim. Para a gente aprender aqui. O que o profeta fazia? O que o profeta fazia? Ele mostrava a direção. Ele mostrava uma direção. E para dar uma direção, antes de tudo, ele precisava fazer alguma coisa. Antes de tudo. Antes do ensino. Ele tinha que buscar. E buscar a mesma coisa que o ouvir. Antes de tudo, ele precisa ouvir. Ouvir a direção de quem? Primeiramente, de Deus. Primeiro ele ouve, depois ele dá uma direção. Certo? Só que aqui, como nós temos um tema de adoração, nós vamos ver algo aqui de Elias e os profetas de Baal. Já ouviu falar dos profetas de Baal? Quem são os profetas de Baal? Baal, o que é Baal? Oriana, o que é o Baal? Tudo bem? Você está bem? O que é Baal? Os profetas de Baal. O que você acha? Um templo, um lugar. Um Deus. Isso aí. Naquele tempo, Baal era um Deus para eles. Certo? Eles não serviam ao nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Certo? Para eles, o Deus deles era Baal. E aqui nós vamos falar, ele vai falar Elias e os profetas de Baal. Lá no versículo 16, vamos lá. Vamos ler? Para nós aprender agora aqui com esse homem. Então fala assim, capítulo 18, versículo 17, vai nos falar. E sucedeu que veio Acabe a Elias, disse-lhes: És tu o perturbador de Israel? Olha só. Acabe aqui é o rei. Era o rei daquela época. Então ele vê Elias e fala: És tu um perturbador de Israel? Por que perturbador? Por que ele era considerado como perturbador? O que é ser um perturbador? Cara certo? Você nunca ouviu esse falar: caramba, você é perturbado, velho. Você é perturbado, rapaz. Você é perturbado demais. O único é o quê? Perturbado é o quê? Que não pagará quieto, que é agitado, que gosta de bagunçar, que gosta de causar. Que nem o pai desse menino aqui, ó. Quando a gente foi buscar ele, o pai dele falou: ó, cuidado que ele é muito bagunceiro. Ele é arteiro. Ele é arteiro, cuidado. Ou seja, não falando como perturbado, pelo amor de Deus. Perturbado é uma palavra muito forte. Mas é arteiro. Gosta de bagunçar. Então é um tipo dessa pessoa. Mas só porque eles falavam que Elias era assim. Porque Elias ele fazia a diferença naquele tempo com o quê? Com a palavra de Deus. Porque ele ouvia Deus e falava: ó, esse povo, diz para esse povo que eles estão errados. Diz para esse povo que vai acontecer isso. Diz para esse povo vai acabar, não vai ter chuva. Diz. Então eles ficavam agoniados quando via Elias. Quando os profetas naquela época chegavam, eles tremiam de medo, porque era sinal que Deus tinha falado com eles e eles iam dar uma direção. Certo? Então por isso aqui está perturbador, só para explicar para vocês o porquê eles. Acabe, o rei falou assim para ele: és tu um perturbador? Por quê? Porque ele era agitado com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, ele saía e falava mesmo, sem papo na língua. Elias é assim, não é que nem hoje muitos falam só para aquilo que o povo. Isso, Poliana, que agrada o coração, que agrada o ouvido. Você vai receber vitória, você vai receber um carro, você vai receber isso, você vai receber. Não, Elias era simplesmente uma coisa: vai receber, mas
Elias só falava uma coisa, ó, se arrepende, porque vocês estão errados. E aí esse é o nosso papel, ó, arrependimento. E nem Jesus contava nessa tarde e falava, arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Então por isso aqui fala perturbador, só para vocês entenderem e não passar parte batido. 18. Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Ó, Balaim é outros deuses. Caraca, mano, Mais um Deus, você vê. Mais Um Deus. Oi? Mentira é Balaim. Quem mais? É Balaim ou é Balaim, né, tocador? Balarins. Balaim. Seria os profetas de Baal. Isso. Certo? E seguiste a Balaíns. Olha só. Deixou o que era bom, deixou o que era certo, que eram os mandamentos do Senhor, certo? Ok? E está seguindo quem? A outros deuses. Ó, vamos entrar na história, gente. Ó, vamos entrar na história. Primeiro ponto aqui. Nós estamos seguindo o caminho do Senhor? Nós estamos trilhando sobre os mandamentos do Senhor? Ou nós estamos deixando os mandamentos do Senhor e estamos seguindo outras coisas? Porque para eles aquilo era um Deus, mas às vezes um celular, às vezes outras coisas é um Deus para você, porque você faz aquilo como um ídolo. Você adora aquilo mais do que a Deus. E a grande pergunta e a grande questão aqui é agora que a palavra vem de encontro das nossas vidas. Nós estamos seguindo os mandamentos, nós estamos vivendo os mandamentos do Senhor, nós estamos deixando os mandamentos do Senhor. Nós estamos fazendo aquilo que não é da vontade do Senhor durante a semana. Não, a pergunta fica para você raciocinar e pensar para si mesmo. Não precisa dizer, não precisa falar nada. Mas vamos lá. No 19 fala: agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Azerá. Você vê quantos deuses eles serviam, quantos deuses eles tinham. Oi? No meu está como Azerá. E o seu Oi? Que comem da mesa de Jezabel. Aqui todo mundo sabe quem foi Jezabel. Já ouviu falar de Jezabel? Já, Guilherme? Já? Jezabel? Jezabel, Guilherme, ela era a mulher de Acabe. Certo? Jezabel era a mulher de Acabe. E muitas das vezes quem dava ordem era mais Jezabel do que Acabe. Jezabel tinha mais raiva de Elias, do profeta Elias, do que si mesmo Acabe. Certo? Então vamos lá. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Certo? Reuniu, pegou eles. Vamos lá se reunir. Vamos todos se reunir aqui. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Olha só, gente. Agora, esse ponto aqui é muito sério. Olha o que Elias fala. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando, Everton, vai ficar pensando em dois pensamentos? Até quando você vai querer servir um e servir o outro? Eu vi ele dentro do carro lá, o seu filho, o Lourinho. E ele
Então vamos lá. Essa preocupação não foi não. Porque... Toca aqui, vamos lá. Prestando atenção aqui, vamos lá. Ó. Então o que Elias está falando aqui? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu.